Oi, pessoal! Nessa semana, iniciaremos o estudo sobre o produto de vetores. Estudaremos a definição dessas operações, suas propriedades e principalmente suas aplicações, que serão muito utilizadas também no estudo de retas e planos. Aqui vamos estudar o produto escalar. Assim, dados dois vetores, o vetor U de coordenadas x1, y1, z1, e o vetor V de coordenadas x2, y2 e z2, calcula-se o produto escalar de U por V, que representamos por U ponto V, multiplicando-se a abscissa de U pela de V, a ordenada de U pela de V, a cota de U pela dV e somando-se todos esses fatores. Com isso, observamos que o resultado final será um número real, por isso recebe o nome de produto escalar. Observem também que essa é a forma de calcular o produto escalar. A definição dessa operação, ou seja, por que calculamos o produto escalar através dessa forma, será apresentado mais adiante, quando estudarmos o ângulo de dois vetores. Aí entenderemos, então, a definição de produto escalar e por que é calculado por essa fórmula apresentada. Vejamos, então, um exemplo. Para calcular o produto escalar de U e V, multiplicamos as coordenadas correspondentes. Então, assim, nós vamos multiplicar a abscissa de U, que é 3, com a abscissa de V, que é 4. Então, tendo produto 3 vezes 4. Multiplicamos menos 5 com menos 2, que são as ordenadas, e multiplicamos 8 por menos 1, que são as cotas. Somando-se o resultado de todos esses produtos, obtemos o produto escalar 14. Note que, devido a estarmos trabalhando com produtos e a adição de números reais, o resultado poderá ser positivo, como nesse exemplo que resolvemos, poderá ser negativo ou zero. A cada um desses resultados, associaremos depois uma propriedade geométrica entre os vetores U e V, como nós veremos adiante. A partir do produto escalar, podemos definir o módulo de um vetor, ou comprimento do vetor. Observemos que, para calcular o comprimento de um vetor, que representamos pelo símbolo módulo de V, tomamos a raiz quadrada do produto escalar de V por ele mesmo. Ou seja, se V tem coordenadas x, y e z, o produto escalar por ele mesmo é calculado multiplicando-se x por x, y por y e z por z. Todos esses termos, então, ficarão elevados ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados da equação, obtemos, então, a fórmula que calcula o módulo ou comprimento do vetor. Assim, por exemplo, para calcularmos o módulo do vetor V de coordenadas 2, 1 e menos 2, elevamos cada uma das coordenadas ao quadrado, né? E depois extraímos a raiz. Esse vetor V, então, tem 3 unidades de comprimento. Decorrente do cálculo do comprimento de um vetor, podemos determinar o versor e também a distância entre dois pontos. O versor é um novo vetor U, obtido dividindo-se as coordenadas do vetor V pela medida do comprimento desse vetor. Aproveitando, então, o exemplo anterior, onde trabalhamos com o vetor V de coordenadas 2, 1, menos 2, e calculamos o comprimento de V, que era 3, vamos, então, determinar o versor de V. Então, fazendo a divisão das coordenadas de V pelo comprimento de V, que corresponde a multiplicar o vetor V por 1/3, nós obtemos, então, um novo vetor de coordenadas 2/3, 1/3 e menos 2/3, chamado versor de V. O versor será sempre um vetor unitário. Se quisermos verificar
que ele vai ser sempre um vetor unitário, nós podemos calcular o módulo desse vetor, aplicando a definição de módulo e observando, né, que no final o resultado, o comprimento desse vetor será sempre igual a 1. Sabemos que um vetor nem sempre tem a origem na origem do sistema. Às vezes ele está representado por 2 pontos. Então, para calcularmos então o módulo de um vetor que tem origem em um ponto A e extremidade em um ponto B, aplicamos a fórmula do módulo do vetor usando as coordenadas do resultado B menos A. Ou seja, primeiro definimos o vetor B menos A, subtraindo as coordenadas de B e as coordenadas de A, que correspondem à diferença, então, entre cada uma das coordenadas, elevamos essas coordenadas ao quadrado e extraímos a raiz. Geometricamente, esse comprimento AB corresponde à distância entre os pontos AB. E observamos que essa distância é também a hipotenusa desse triângulo formado, onde os catetos correspondem entre a diferença de y2 menos y1, que é essa aqui, e a diferença entre x2 e x1. Nesta representação, observamos que a mesma definição vale tanto para pontos no espaço quanto para pontos no plano. Finalizando essa primeira parte do nosso estudo, vamos olhar para as propriedades do produto escalar. Para demonstrarmos essas propriedades, vamos considerar aqui 3 vetores, U, V e W, com as suas coordenadas correspondentes. Como U, V e W são vetores genéricos, vetores quaisquer do espaço, assumimos coordenadas genéricas, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. A primeira propriedade nos diz que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é sempre positivo. E será zero somente se esse vetor que nós estamos trabalhando for nulo. De fato, para demonstrarmos essas propriedades, basta aplicarmos a definição do produto escalar de um vetor por ele mesmo. Como as coordenadas de U são iguais, o produto de cada uma delas, x, y, z, será uma potência de 2. Como todo número elevado ao quadrado é sempre positivo, a soma desses termos será positiva ou zero. Para ser zero, como diz a propriedade, somente se o vetor for nulo. A segunda propriedade do produto escalar é a comutatividade, que já está aqui demonstrada. E a gente observa que ela é válida porque a multiplicação de números reais é comutativa. Por isso, nós podemos escrever, no lugar de x1, x2, o termo x2, x1. No lugar de y2, y1, y2, podemos escrever y2, y1. E no lugar de z1, z2, podemos escrever z2, z1. A soma desses últimos termos aqui, a gente observa que ele corresponde, então, a fazer o produto de V por U. Assim, conclui-se que o resultado do produto escalar de U com V vai ser igual ao produto escalar de V com U, mostrando a comutatividade do produto escalar. As outras propriedades do produto escalar são a distributividade em relação à adição, a associatividade em relação à multiplicação por escalar, né? E nos diz que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é o quadrado do comprimento desse vetor. Como a terceira e a quinta propriedade já estão demonstradas, vamos demonstrar a quarta propriedade. Consideremos um escalar m, que é um número real, e os vetores U, como definidos anteriormente, né, de coordenadas x1, y1, z1, e V de coordenadas x2, y2, z2.
queremos demonstrar que o produto escalar do vetor MU pelo vetor V é igual ao produto escalar de U e V, multiplicado por M. Iniciamos, então, escrevendo o termo MU escalar com V. Tá? E apliquemos as operações às coordenadas desses vetores. Primeiro, realizamos a multiplicação por escalar de M a todas as coordenadas de U. Então, a gente obtém mx1, my1, mz1, que é o vetor resultante da multiplicação de M pelas coordenadas de U. Agora, fazemos o produto escalar entre esses dois vetores. Né? Multiplicamos a primeira coordenada pela primeira coordenada, que dá mx1, x2. E assim sucessivamente para cada coordenada, e adicionamos os seus resultados. Observamos aqui que nessa adição há um termo que é um fator comum, que pode ser colocado em evidência. Então, todos os termos estão multiplicados por m. Colocando o m em evidência, observamos que os termos que ficaram dentro do parênteses são o resultado do produto escalar de U por V. Demonstramos, portanto, que o vetor MU escalar com V é igual ao produto de M vezes U escalar V. Seguindo o mesmo raciocínio, tente você agora demonstrar a segunda parte dessa propriedade, que o produto escalar do vetor MU pelo vetor V é igual ao produto escalar do vetor U pelo vetor MV. Bom estudo!